Rafael Suco caiu do quarto andar de um edifício de luxo no Morumbi, São Paulo. Os 3 que estavam ali com ele disseram que ele teve um surto psicótico e se jogou. Mas agora a polícia mudou a morte dele de suicídio para homicídio. Qual dos 3 envolvidos pode ter sido o autor do crime? Essa será a grande questão do nosso vídeo de hoje. Gigi Barreto no QTH, no nosso canal. Seja bem-vindo sempre. Posso te fazer um pedido? Se você gosta de raciocínio investigativo, curte o vídeo já agora e assiste até o final, por favor, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Agora vamos ao vídeo. O caso Rafael Suco é um mistério, um verdadeiro quebra-cabeças. E como um bom quebra-cabeças, é só uma questão de encontrar as peças certas e ir montando. Assim que a polícia foi chamada, a morte do artista foi taxada como suicídio. Mas bastou a perícia de local de crime emitir o laudo que o caso passou a ser classificado como homicídio. Ele não teria se jogado, mas teria sido empurrado. O nome dele era Rafael Claudionor Mendes e ele tinha 36 anos. Nas redes sociais dele, possui aí muitas fotos e vídeos com famosos. Ele era ator, apresentador, digital influencer. Ele sempre estava nas melhores festas em São Paulo, por isso que ele conhecia tantas pessoas famosas e da alta sociedade. Numa dessas festas, ele conheceu uma moça, que o nome não foi revelado, nem o dela e nem da outra moça que era dona do apartamento. Se fossem aí da periferia, o nome já estava aqui, tá? Pois bem, ele conheceu essa moça, trocaram contatos e começaram a se falar e se ver. No dia 19 de setembro, dia do ocorrido, essa moça tinha chamado Rafael para o apartamento de uma amiga. Chegando lá, a dona da casa estava acompanhada de um homem, Ricardo, que era um lutador de boxe e educador físico. O nome dele a galera aí soltou, né? Os 2 casais, eles estavam no apartamento comendo pizza, beberam cerveja no deck da piscina do apartamento. E aí foi que nesse momento lá, Rafael começou a falar coisas sem nexo. A moça que tinha convidado o Rafael chegou a levar o ator para o banheiro para acalmá-lo. Eles contam lá que Rafael saiu do banheiro e Ricardo pediu para ele ir embora. Só que Rafael ficou possesso e começou a quebrar tudo dentro do apartamento. E deu um soco na dona lá do AP, né, do apartamento. Depois disso, ele correu para o quarto da anfitriã, né, e se jogou do quarto andar. Aí vem suicídio e homicídio. Aí um tipo de perícia que requer muita atenção do perito, porque a chance de simulação existe muito. Esse tipo de perícia aí envolve analisar o local onde ocorreu a queda, a trajetória do corpo e o exame do corpo. O local onde iniciou a queda foi o do quarto da dona do apartamento. Esse quarto tinha sinais de briga, de violência? De acordo com os jornais, o que chamou a atenção da perícia foi o fato da janela não ter medidas que permitam o corpo de Rafael se jogar sem danificar a própria janela. Rafael era um homem robusto, com seus 1,80 de altura, mas se ele fosse jogado, passaria tranquilamente pela abertura da janela? É o que eles dizem, que passaria. Eu não concordo completamente com esse raciocínio. Quando se pensa que ele poderia se jogar somente em pé, ok. Mas e se ele se pendura no parapeito, como essa imagem aqui? Essa forma de se jogar é muito parecida com o ser jogado rente à parede do prédio. Dessa forma, ele não poderia passar pela janela? Para ele não passar assim, as dimensões dessa janela têm que ser muito pequenas, o que à primeira vista não me parece, tá? Eu vi as fotos das janelas do prédio e assim, a distância assim não me parece ser tão pequena. E se fosse muito pequena, também não teriam conseguido jogar o corpo, entenderam? Aqui vão ser necessárias as medidas de dimensões do tórax e dos ombros de Rafael, para saber se ele conseguiria ou não passar
ali naquela janela. E, claro, né, calcular as dimensões da janela. Sobre a trajetória do corpo, o que os jornais trazem agora é sobre o fato do corpo ter caído próximo à parede do prédio. Aqui eu não concordo de novo. Eu não sei exatamente o que a perícia afirmou sobre isso, mas o que eu afirmaria, não dá para concluir somente com essa informação. Tanto alguém que se jogue, quanto se for jogado, pode cair rente à parede do prédio, sim. Eu já tive casos assim. A pessoa se pendurou no parapeito e se jogou. Ela não fez impulso. Nesse desenho aqui está errado o corpo no chão, como o corpo fica, né? Nesse caso, estaria de bruços com as costas para cima. E falando nessa posição aí, parece que o corpo do Rafael estava assim no chão. Então, vocês podem ver que é possível tanto ser o suicídio com essa posição no chão, assim como pode ser homicídio também. Agora vamos ver o que o exame do cadáver pode trazer de informação. Primeiro, o médico legista, ele vai ver aquele corpo e afirmar se caiu já morto ou não. Faz uma grande diferença para a investigação. Segundo, o perito toxicologista pode afirmar ou não, né, se o Rafael fez uso de drogas ilícitas. Ah, mas a família disse que ele nunca usou nada, que ele cuidava do corpo e tal. Não estou dizendo que ele fazia uso de alguma coisa. Mas esse tipo de fala não quer dizer absolutamente nada. Quantos sarados aí não usam um monte de porcaria? A família fala também que seria impossível Rafael se suicidar porque ele era muito feliz, estava sempre sorrindo, tinha muitos projetos, tinha renovado o aluguel do carro. Eu só quero chamar a atenção de que esse tipo de fala é estereotipado. Quantas pessoas se matam sem demonstrar que não estavam bem? Eu mesma, quando tinha depressão, eu vivia em festas, fazia um monte de jobs como influenciadora digital, viajava o Brasil como blogueira e fazendo cursos como perita criminal. Eu estava sempre sorrindo. Então, eu só quero chamar a atenção como educadora mesmo, para não cairmos nesse raciocínio tão equivocado. Mas não estou dizendo que Rafael se matou, tá? Só estou dizendo que a polícia precisa de mais elementos do que esses que foram divulgados pela mídia. Então pode ser que a polícia tenha, tá? E não está mostrando isso. Porque eles não seriam burros de colocar homicídios só com esses elementos tão frágeis que qualquer advogado criminalística derrubaria. Só bastaria um pouquinho de raciocínio, lógico. Um outro ponto que tem sido debatido na mídia e que realmente é estranho foi o fato do Ricardo ter tentado sair do prédio assim que Rafael caiu. Ricardo não conseguiu sair porque o porteiro não deixou. Parece que, assim, para a polícia, Ricardo disse que foi ver o que aconteceu, que não estava tentando sair do prédio. Isso é uma prova? Lógico que não. É um indício? É, mas é um indício fraco, porque ele pode dar diversas desculpas para justificar. Um fato importante que saiu na mídia é que há uma testemunha, uma moradora de outro prédio, que viu o momento que Rafael caiu. Ela sim poderá contar se viu se ele se jogou ou foi jogado. Ainda teremos muito pela frente sobre esse caso. Hoje eu trouxe o introdutório e a minha linha de raciocínio, a linha de raciocínio que eu sigo e que está em outros vídeos de outros casos na playlist Olhar Pericial. Então, se você quiser aprofundar aí, maratona playlist Olhar Pericial e eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo!